Olá, estudante, boa tarde. Eu sou o professor Wesley Hilário e nessa aula nós vamos retomar de forma bem objetiva os conteúdos importantes da unidade 11. Nesta aula nós vamos falar sobre conjunções, especialmente aquelas que indicam contraste, de tempo, condição. Também vamos ver o sentido da palavra como, estabelecida em uma frase. Depois faremos uma breve revisão sobre a segunda fase do modernismo. E por fim, vamos retomar as características do gênero entrevista. Primeiramente, vamos lembrar aqui o que são conjunções. Elas são palavras que servem para ligar ideias de uma frase ou de um texto. Elas ajudam a gente a entender a relação entre uma informação e outra. Então, quando nós falamos em conjunções de contraste, nós estamos pensando em palavras que mostram uma oposição, ou seja, uma ideia contrária à outra. Alguns exemplos: mas, porém, entretanto, embora. Vou dar um exemplo aqui para você. Se eu digo, embora estivesse cansado, ele terminou o serviço. Nessa frase existe um contraste. A pessoa estava cansada, mas mesmo assim terminou o serviço. Por isso a palavra embora traz uma ideia de contraste, mais especificamente de uma concessão. Isso é, de algo que acontece apesar da dificuldade. Agora nós temos também algumas conjunções que indicam tempo, isto é, quando algo acontece. Alguns exemplos: quando, assim que, mal, depois que. Vou trazer um exemplo aqui. Quando eu cheguei ao ponto, o ônibus já tinha passado. A palavra quando situa o momento da ação. Um outro exemplo: assim que terminou a consulta, ele foi à farmácia. Então aqui a expressão mostra que uma ação aconteceu logo depois da outra. Assim que terminou a consulta, a pessoa foi à farmácia. Então sempre que a questão perguntar sobre ideia de tempo, pense em palavras que indicam um momento, uma sequência, uma ocasião. Tá? Agora, já as conjunções de condição mostram que uma coisa só acontece se outra acontecer antes. A principal palavra nesse caso é se, tá? Então, geralmente, quando se denota uma condição, a palavra se vem embutida aí na oração, na frase. Se eu receber hoje, pago a conta amanhã. Isso quer dizer que pagar a conta depende de eu receber o dinheiro hoje. Outro exemplo: se não chover, irei à escola. Nessa frase aí da escola depende de uma condição, né, que é a chuva. Portanto, se introduz uma ideia de condição, de dependência. Tá? Agora, uma outra é como. Tá? Então, na frase, ouviam-se amplos bocejos fortes como as ondas. A palavra como estabelece uma comparação, ou seja, há uma comparação entre a força do bocejar, né, de abrir a boca, ao som das ondas. Então, nesse caso, como não indica nenhuma causa, nenhuma explicação, ela é uma comparação, certo? Então, o tema geral aqui da nossa atividade, da nossa unidade, são as conjunções. Um outro tema bastante necessário que atravessa a nossa unidade é a segunda fase do modernismo no Brasil. Nós já vimos na unidade anterior a primeira fase, agora vemos a segunda, tá? Então a gente chama essa segunda fase de modernismo de geração de 1930 e tem como característica principal uma literatura um pouco mais madura daquela que foi produzida na década anterior, né? Algo mais crítico, mais reflexivo, já que no modernismo, né, aquele primeiro momento, os autores estavam iniciando as suas obras, né, tecendo críticas. Agora, nesse segundo momento, os autores vêm e passam a olhar com mais profundidade para os problemas do ser humano e da sociedade brasileira. Então, entre as características principais, a gente pode destacar a reflexão sobre a realidade social, a crítica às desigualdades, o olhar para o trabalhador, para a pobreza, para os conflitos humanos, e também é um tom mais sério, tá? E às vezes até um pouco mais pessimista. Então, na poesia a gente tem como destaque Carlos Drummond de Andrade, que é um dos nossos maiores poetas brasileiros, e nesses textos do Carlos Drummond aparece um eu lírico, né, alguém que fala que é mais reflexivo, mais inquieto, e até mesmo, a gente pode dizer, desencantado com a vida. Tá? Já em textos que são de crítica social, aparecem temas como exploração do trabalhador, injustiça, desigualdade, e é o caso de poemas que mostram o trabalho manual sendo pouco valorizado, tá? Mesmo quando muito fundamental para a sociedade. A gente vê que esses temas que aparecem, que são discussões hoje no nosso país, já foram objeto de discussão em outro momento histórico, né? Há mais de 100 anos aí já foi discutido.
e inclusive aparece não só na literatura, mas também nas artes plásticas, né, em obras, em quadros, em músicas, enfim. Então, nós teremos aí, quando pedir a vocês, no caso da atividade, para uma narrativa sendo pedida nessa perspectiva, pense em personagem como, por exemplo, um operário, uma cozinheira, uma costureira, um entregador, um pedreiro, né? E outros trabalhadores que exercem funções que são muito importantes, mas que nem sempre recebem o reconhecimento devido. E por fim, vamos relembrar aqui o gênero entrevista, tá? Que é um gênero textual baseado em perguntas e respostas. Todo mundo já leu, já viu uma entrevista e sabe que ela serve para obter informações, opiniões, experiências ou relatos de uma pessoa sobre determinado assunto. Tá? Então ela pode aparecer em diferentes textos, como jornais, revistas, né, suportes, na verdade, podcasts, que hoje é o mais comum, né, na era do vídeo. Então ele tem um tema definido, e tem entrevista, tem um roteiro de perguntas e uma organização para que o leitor ou o ouvinte compreenda bem essas informações. Entre as características de uma entrevista, a gente pode destacar a presença de entrevistador e entrevistado, uma linguagem clara, perguntas organizadas de acordo com o objetivo e respostas que trazem informações relevantes sobre o tema. Então, no caso, vocês vão ver aí na atividade que será necessário montar uma mini entrevista. Então, é importante apresentar essa estrutura de conversa. Uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta, assim por diante, tá? E, é claro, você deve prestar atenção ao comando, né? Porque pode ser solicitado o uso de palavras de contraste, como mas, se, como, tá bom? Então, só para finalizar, vamos lembrar que contraste mostra uma oposição, tempo, quando algo acontece, a conjunção de condição mostra dependência de uma ação e como pode indicar uma comparação. A segunda fase do modernismo traz uma reflexão, uma crítica social com profundidade sobre o trabalho, sobre a situação no Brasil. E a entrevista, como acabei de falar, é um gênero organizado em perguntas e respostas com o entrevistador e o entrevistado. Eu espero que essa revisão ajude vocês a compreender melhor o conteúdo e a responder às atividades com mais segurança. Até a próxima aula.